Olá, tudo bem com você? O programa Educa Floripa está entrando no ar. No programa de hoje, nós vamos trazer uma matéria especial que a nossa equipe gravou lá na EBM Acácio Garibaldi São Tiago. O tema é Mulheres Extraordinárias. E no quadro é o seguinte, de hoje, o tema também muito interessante. As pessoas querem ser ouvidas, e é uma verdade, né, cada vez mais latente nos dias de hoje. E a nossa convidada já está aqui com a gente. Hoje eu vou conversar com a Raquel Valduga Scheninger. É isso mesmo? Certinho, Scheninger. Treinei bastante para acertar o teu sobrenome. É alemão? É alemão. Alemão. A Raquel é diretora do DF, que é a Diretoria de Educação Fundamental, né? E hoje veio falar com a gente aqui para fazer uma retrospectiva do que foi esse ano de 2022 que está chegando ao final e o que vai acontecer em 2023. A nossa bola de cristal aqui está preparada para a gente entender os projetos e tudo aquilo que está sendo gestado para o ano que vem, né? Raquel, quanto tempo você está na DF? Que eu estou na Diretoria de Educação Fundamental 6 anos. 6 anos já à frente da diretoria? 6 anos. Iniciei em 2017 como gerente de articulação pedagógica e em 2020 assumi como diretora de Educação Fundamental junto com a pandemia. E desde quando você está na educação? Que eu estou na educação, olha, preciso fazer algumas contas, mas faz bastante tempo, né? Eu atuei na educação, inicialmente numa escola estadual, né, lá na Trindade, depois no Instituto de Educação Especial, no Instituto não, desculpa, na Fundação Catarinense de Educação Especial. Trabalhei em escolas particulares e em 2010 eu me efetivei na Prefeitura Municipal de Educação como professora de tecnologia educacional. Em 2017 surgiu o convite para eu fazer parte da equipe de gestão, onde eu atuei como gerente de articulação pedagógica. Então tem bastante estrada aí já. Bastante tempo aí, né? Bom, vamos explicar para o pessoal de casa qual é a função, né, primordial da Diretoria de Educação Fundamental, né? Qual é o grande objetivo, qual é o trabalho de vocês? Então, a Diretoria de Educação Fundamental, ela articula todas as ações voltadas para o currículo, desde as atualizações do currículo até a implementação do currículo, quer dizer, pensa numa proposta curricular da Rede Municipal de Educação, também faz as adequações oriundas dos documentos nacionais, a exemplo da BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, também coordena todas as formações de todos os segmentos da educação fundamental, não esquecendo que nós temos a educação fundamental regular, também temos a EJA, que está dentro da diretoria, então todas as formações voltadas para os professores, desde os anos iniciais, as áreas específicas dos anos finais, a EJA, e também atuamos nas formações com as nossas entidades parceiras, as conveniadas que atendem o contraturno. E também atuamos no assessoramento às unidades educativas, núcleos da EJA e as conveniadas. Então, nós atuamos nesses 3 pilares, né? O currículo, a formação continuada dos professores e o assessoramento às unidades educativas. Quando a gente está falando de currículo, a gente está falando daquilo que vai ser ensinado na sala de aula. Currículo, estamos falando daquilo que vai ser ensinado em sala de aula, estamos falando de currículo em movimento, quando a gente fala, né, que o currículo está sempre em movimento, o currículo é tudo aquilo que a gente pensa e tudo aquilo que acontece no âmbito das nossas unidades, no âmbito da educação. Então, o currículo, só o currículo daria uma pauta imensa, né, Durão? Quer dizer, pensar em currículo ele não é apenas uma lista de conteúdos a ser ensinado, currículo é tudo aquilo que faz parte de uma historicidade, o complexo da sociedade, dos meios de produção, enfim, do contexto atual, do contexto passado e também voltado para as realidades das comunidades que cada unidade faz parte. Então, nós temos o nosso currículo prescrito, que a gente chama assim, na nossa proposta curricular, mas nós temos também a organização dos planejamentos das unidades a partir das especificidades. Você está me dizendo, então, que cada unidade tem a sua característica e esse currículo ele pode se moldar a essas características e as necessidades daquela unidade especificamente, né? Sim, para isso que a gente tem um projeto político-pedagógico de toda a unidade educativa, que baseia-se nos documentos oficiais, né, na legislação educacional nacional e estadual, por vezes, e também municipal, mas sim, as unidades têm autonomia nessa organização do seu planejamento e como eles colocarão em prática todo esse currículo. E vocês estão ali auxiliando a essa adaptação e supervisionando também, né? Ininterruptamente, errei a palavra.
constantemente, né? Eu digo que a gente está à disposição das unidades 24 horas. Então, se aconteceu algum tipo de conflito, algo que fuja do controle dos nossos diretores, eles entram em contato conosco, com a equipe de assessoramento, por vezes comigo, com as gerências, com as chefias, a gente está sempre à disposição para auxiliar os diretores. E, a partir de 2020, nesse ano pandêmico, e toda essa novidade que a gente teve que administrar, muito mais nós estivemos à disposição para pensar juntos. Eu costumo dizer que nós não temos todas as respostas, mas nós iremos pensar juntos nas possibilidades de resolver as questões. Daqui a pouquinho a gente vai voltar sobre esse tema, né, os desafios da pandemia. Antes eu quero voltar no que você falou agora, que você citou dos 3 pilares, né, prioritários da DEF. Você falou do currículo, você falou da formação continuada dos profissionais, né, da educação e o assessoramento às unidades educativas. A gente falou um pouquinho aqui do currículo e nesse momento eu gostaria de me ater ao pilar formação continuada, né? Fazendo uma retrospectiva desse ano de 2022, como foi essa formação? O que a gente já pode adiantar alguma coisa aí para o ano que vem, né, 2023, mas como é que foi essa constância da formação do educador na rede municipal de ensino? Então, nós nunca deixamos de realizar as formações. Mesmo em 2020, né, em meio à pandemia, nós nos reinventamos e nós realizamos as nossas formações à distância, né, a partir da plataforma Meet. Então, nós temos o Google for Education ativo desde 2016 na nossa rede. Todos os professores e os estudantes... Que é uma baita ferramenta, né? Sim, todos os professores, todos os estudantes possuem e-mail institucional, ou seja, nós já temos essa, digamos assim, essa cidadania digital garantida tanto para os professores quanto para os estudantes. Então, ao longo de 2020, a gente fez muita formação, mas muita formação mesmo. A gente fez formação amparando os nossos professores, auxiliando nesse contexto de cultura digital, de como planejar as aulas, de como organizar a sua sala de aula virtual no Google for Education e também como se portar numa videoaula, como organizar, como gravar, como organizar os documentos. E 2021 a gente continuou nesse formato híbrido, as formações na grande maioria à distância, alguns encontros presenciais. 2020 a gente potencializou os encontros presenciais. Agora esse ano. Também continuamos no formato híbrido, porque a gente percebeu que alguns grupos se identificaram demais com esse modelo de formação por grupo de trabalho online. Achou mais produtiva essa organização, principalmente os grupos menores, né? Então, a exemplo, por exemplo, o grupo de língua estrangeira, né? Inglês, espanhol e de língua portuguesa. Eles realizaram ao longo do ano suas formações à distância, virtual. Já o grupo de trabalho dos professores voltados para o apoio pedagógico, para os articuladores da educação integral, que esse ano a gente retomou a educação integral, nós fizemos todos os encontros presenciais. Então, o ano de 2022 para as formações foi essa retomada dessa convivência nos espaços formativos presenciais, quer dizer, olhar olho no olho, conversar, discutir, trocar experiências, né? Trocar experiência, e foi um momento muito, muito produtivo, porque nós nos reinventamos 2020, 2021 e 2021 nós retomamos um novo formato de educação, quer dizer, nós saímos da zona de conforto em 2020, 2021 e 2021 fomos voltando devagar. Tem um professor que eu gosto muito que ele diz assim, que 2020 os corpos foram tirados da escola, nós perdemos os corpos da escola. 2021 devagarzinho, 2022 esses corpos voltaram. Então, como que a gente lidou com todas essas questões que os nossos estudantes trouxeram? Então, a gente teve que discutir muito saúde mental de estudantes, de adolescentes, de professores, e essa foi a retomada principal em 2022. Quando vocês fazem um planejamento desses cursos de aperfeiçoamento, né, dessa educação continuada, como é que vocês fazem, qual é o critério que vocês utilizam para oferecer essa educação para um grupo de professores? Nós temos aqui o curso tal, agora quem vai fazer esse curso ou quem vai fazer esse aperfeiçoamento é esse grupo aqui, esse grupo já fez. Como é que é o critério? Vocês também têm esse planejamento? Quem ainda não fez? Quem já fez? Quem está precisando fazer tal coisa? Como é que é esse acompanhamento? Ótima tua pergunta para a gente entender a formação continuada como uma política pública e um direito do servidor. Então, nós temos hora atividade
formativa, ou seja, esses professores têm a sua hora-atividade garantida, o seu tempo para essa formação, e a gente organiza da seguinte forma: nós temos a nossa proposta curricular, nós temos a BNCC e a gente organiza por ementa, por conteúdo programático e por área de atuação, por componente curricular. Para além disso, nós temos também, importante destacar, as formações que a gente chama de formações descentralizadas, em que a gente apoia, auxilia as unidades nessa organização para formações específicas daquela discussão lá da comunidade. Lembra que eu falei para ti, a partir da organização do PPP, também as unidades fazem as suas formações lá, a partir de temas que são oriundos daquela realidade dos estudantes e dos professores. Então, nós organizamos dessa forma na Diretoria de Educação Especial, Educação Fundamental. Nós temos um coordenador por componente curricular, por área, então eu tenho uma professora de matemática, todos de carreira, todos da rede municipal, e aí eles coordenam seus grupos de trabalho. Então, por exemplo, na sexta-feira, ou melhor, na quinta-feira, é o dia da hora-atividade do grupo de professores de matemática. Então, uma vez por mês, eles são convocados por nós, e aquele grupo de professores de matemática se reúne, e eles também dão sugestão de formação. Então, na verdade, no início do ano, a gente constrói esse organograma, essa ementa e esses conteúdos programáticos com os grupos de área. A gente constrói junto com a rede, e final do ano a gente faz todo esse processo avaliativo para também começar a planejar o que a gente vai discutir em 2023. Muito bem. Bom, a gente vai para uma pausa rápida agora, porque eu quero chamar a nossa matéria especial aqui no Educa Floripa. Um dos primeiros passos para promover mudanças que impactem de forma significativa na construção de uma sociedade mais igualitária pode se contar as histórias de mulheres que romperam barreiras e abriram espaço. Um exercício feito por uma turma de estudantes da Escola Básica Municipal Acácio Garibaldi São Tiago, lá da Barra da Lagoa, que a gente confere agora. Igualdade de gêneros. Já avançamos muito, mas ainda temos uma longa jornada para trilhar. Enquanto sociedade, é difícil pontuar exatamente todos os obstáculos que precisam ser superados para que o protagonismo feminino possa se tornar realidade. Um olhar que aos poucos vem mudando, uma desconstrução que pode ganhar impulso através de ações realizadas dentro das escolas. É o que está acontecendo na Escola Básica Municipal Acácio Garibaldi Santiago. A turma do 6º ano está descobrindo e redescobrindo a história de grandes mulheres. Em sala, os estudantes estão fazendo a leitura compartilhada do livro Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil. É muito importante esse projeto que a gente está desenvolvendo com os alunos, né? Não só com as meninas, porque a gente traz enfoque para essa história das mulheres que por muito tempo ficou desconhecida. Então, nós estamos conhecendo heroínas brasileiras, mulheres que fizeram diferença na ciência, no esporte. As meninas gostaram muito da Marta, né? Tanto que elas falaram bastante sobre isso. A gente está agora trabalhando com a Anita Garibaldi, né? E é muito importante, assim, para eles entenderem que existem mulheres que foram responsáveis por a gente estar no momento histórico que estamos vivendo, né? Que lutaram para termos uma república, uma democracia, mulheres que fizeram a diferença. Então, eu acho que o projeto, além de trazer, obviamente, essa dimensão da leitura, faz eles pensarem sobre a dimensão da história que foi apagada, né? De mulheres que às vezes deixaram de ser mencionadas, mas que existiram, que fizeram diferença, que mudaram a vida de muitas pessoas. Todas têm muito destaque. Inclusive, o nosso mural, a gente tem a Dandara, a gente tem a Anita Mafaldi, a Anita Garibaldi, Maria Filipa. E é um livro muito interessante porque coloca como protagonista essas pessoas que são importantes, foram e são, né? O livro é uma coletânea de perfis de mulheres de etnias e regiões variadas que viveram em diferentes épocas. Histórias que inspiram as meninas e abrem os olhos dos meninos. A gente tem vários tipos de preconceitos ou alguma coisa assim, por conta que as pessoas colocam os meninos na frente. Como a Marta, ela era chamada de mulher macho, o sonho dela era ser jogadora e ela não tinha lugar onde se trocar e ela tinha que se esconder dos irmãos dela e gostava muito de jogar na casa da avó com os primos. Então eu achei muito interessante porque aqui fala de várias mulheres que são guerreiras, que correu atrás do seu sonho para poder
ser aquela mulher que dá exemplo a todas. Eu achei muito interessante esse livro, porque por eu ser menina, esse livro me inspira bastante sobre coisas que a gente pode fazer, que eles não barram a gente fazer nada, a gente pode jogar futebol, a gente pode jogar coisas que os meninos fazem também. Gostei muito da leitura, a leitura ensina a gente a muita coisa, dá lição de vida, mostra as histórias das brasileiras, das brasileiradas, muita coisa. Através dessas histórias reais, a turma está aprendendo a valorizar a força feminina, uma consciência que ajuda na construção da igualdade de gêneros. A gente tem várias discussões sobre o que é esse papel revolucionário, né? A gente está falando muito sobre o que é ser essa mulher revolucionária. Então, se em determinado momento da época do país, ser revolucionária era você conseguir ir estudar, qual mulher foi responsável por isso? Agora a gente tem o direito de estudar, as meninas têm o direito de estudar junto com os meninos, então o que seria ser revolucionária na nossa época é uma discussão que a gente está trazendo. E também sobre por que essas mulheres, a gente não conhecia essas mulheres antes, por que não se é falado sobre esse protagonismo delas antes, né? Então são essas discussões que a gente está fazendo atualmente na disciplina. A ideia depois é que vocês façam um trabalho a partir dessa leitura. Isso, no final a gente pretende que cada aluno escreva sobre qual mulher foi extraordinária e é extraordinária na sua vida. Então eles vão poder escolher entre avó, tia, mãe, para dizer por que essas mulheres são extraordinárias e fizeram diferença na vida deles, né? Isso é um projeto muito importante para a gente valorizar não só a história dessas mulheres que muitas vezes não foram contadas, mas também a história da família deles, dessas mulheres que são importantes na vida deles. Educa Floripa de volta depois da nossa matéria especial, hoje conversando com a Raquel, que é diretora do DEF. Raquel, só para a gente encerrar aí, passar uma régua nessa questão da pandemia, graças a Deus já ficou para trás. O que a pandemia acabou deixando como prática no dia a dia da educação em Florianópolis? Primeiro destaco a importância do acolhimento. Eu acho que essa é uma prática que ficou pra gente, a importância da gente acolher os outros. Daqui a pouco vai ter o quadro aí, todo mundo precisa ser ouvido. Acho que a gente entendeu a importância de ouvir mais as pessoas, os nossos estudantes. E também nós revisitamos algumas práticas, por exemplo, quando eu falava para ti da formação virtual online, nós sempre quisemos implementar o assessoramento online. Então, lá em 2017, eu já pensava, vamos fazer algumas reuniões via Hangout, do Gmail, alguma coisa assim, não vingava, não dava certo. E aí, não que a gente tenha descoberto algo novo, não, a gente descobriu que a gente pode fazer, mesmo estando no presencial, potencializar essas ferramentas, quer dizer, a gente observou que a gente não precisa deslocar todo mundo quando a gente precisa fazer uma discussão urgente. Então, mais prático, né? Então, mais prático. Então, eu acho que, na verdade, potencializou ferramentas que já existiam e que a gente não utilizava no dia a dia. Nos mostrou também que a gente tem outras oportunidades de aprendizagem, que a gente pode organizar, por exemplo, a nossa sala virtual do Google, todo o nosso planejamento ali organizado, para além do atendimento não presencial, está toda a memória, está tudo arquivado, tudo aquilo que foi feito. Então, eu acho que isso é importante também, a valorização de nós termos as nossas contas institucionais, né? No início, os professores tinham um pouco de medo, que eles iam ser monitorados, nossa, mas é institucional. E não, pelo contrário, o que eles observaram na pandemia? Que garante a nossa privacidade, quer dizer, eu utilizo para o meu privativo aquela minha conta já existente e deixo para o trabalho o meu institucional. Uma conta profissional, né? Vamos falar um pouquinho, né, de inovação. Esse é um tema que está recorrente aí. O que a gente pode falar do que aconteceu em termos de inovação na diretoria de educação fundamental? Dá para trazer alguma coisa para a gente? Então, inovação é um dos pilares da nossa gestão, né? Já foi desde 2017 da gestão e é também da gestão da diretoria de educação fundamental. Então, nós estamos sempre inovando as nossas práticas. Em 2022, a gente adquiriu e implementou programa de robótica em todas as escolas, em todos os núcleos da EJA. Então, a gente tem robótica, a gente tem equipamento para os anos iniciais, para os anos finais. Nós adquirimos equipamentos de realidade virtual, óculos 3D, aulas de matemática, de ciências para os nossos estudantes. A gente vem investindo cada vez mais na socialização de práticas. Então, no dia 18 de novembro, nós tivemos o Tech Day, que é o Dia da Tecnologia na Escola, né? Vocês puderam estar lá conosco, cobrir o nosso evento. Uma matéria especial. Então, a gente trouxe todas as escolas para visitar uma escola nossa no Pantanal e também outras entidades, a exemplo do
IFSC para realizar oficinas. Então, para o ano que vem, a gente tem mais novidades aí pautados na inovação das práticas, e a gente entende que inovar não é apenas adquirir tecnologia, inovar é despertar a criatividade, tanto dos professores quanto dos nossos estudantes. Então, para o ano que vem, a gente está pensando aí de reinventar algumas políticas, alguns projetos, algumas ações, pensar numa recuperação da aprendizagem de modo diferenciado, pensar um apoio pedagógico, uma recuperação paralela que seja mais efetiva, porque assim, durante a pandemia também deixou muitas mazelas na aprendizagem dos nossos estudantes. Então, os nossos estudantes, principalmente do primeiro, segundo aninho, 2020 e 2021, praticamente eles não puderam frequentar na totalidade o presencial das aulas. Então, a gente tem um terceiro ano hoje que praticamente é o primeiro ano. E também essa transição dos anos iniciais para os anos finais. Então, para o ano que vem, a gente está pensando em como potencializar ainda mais e aumentar, né, a aprendizagem dos nossos estudantes e também fornecer outros insumos para os nossos professores inovar suas práticas. Muito bem. Inovação também é melhorar processos, né? Com certeza. Bom, a gente vai agora para o nosso momento de reflexão. O quadro é o seguinte que está chegando aí. No quadro de hoje, Maurício Pereira nos lembra que ouvir é um exercício de empatia e que muitas vezes que está por perto só precisa, né? Quem está por perto só precisa ser ouvido. É o seguinte, as pessoas querem ser ouvidas. É isso mesmo. E você as escuta? Eu não sei se você já parou para pensar. Muitas vezes alguém vem conversar contigo e tu não deixa ele terminar a frase. Tu não deixa ele contar toda a história. Tu interrompe, tu questiona, tu pergunta outra coisa. As pessoas querem ser ouvidas. As pessoas precisam falar. E você, professor que está me vendo, você diretor, você coordenador, você chefe, precisa escutar. Quem já foi na minha, que eu chamo nossa sala na secretaria, deve lembrar, quando alguém pede para falar comigo, eu acredito que eu sou um bom ouvinte, porque eu deixo a pessoa falar. E fala, fala, fala e fala. Quero aqui contar uma história que um dia, como todo mundo tem meu celular e você que não tem, anota, 4899-120-2424. Faz um teste, manda uma mensagem, vê se eu respondo. Pois bem, a pessoa queria muito falar comigo, muito, queria a minha opinião. E aí eu marquei, ela foi. Essa professora queria muito a minha opinião. E ela chegou lá e eu vi que ela estava cheia, ela precisava esvaziar. E ela começou a falar. E lá pelas tantas, ela dizia assim para mim, secretário, o que o senhor acha sobre isso? Eu não tenho razão? Eu não conto até 5 quando alguém me pergunta. Eu conto até 50 olhando no olho. 1, 2, até 50. E ela respondia o que ela queria responder, eu nem me mexia. E assim ela me perguntou umas 5, 6 vezes sobre assuntos que tinham a ver com a conversa, mas perguntas diferentes. E eu contava até 50 e ela respondia. Mais legal de tantas perguntas que ela me fez foi ao final, que aí eu me senti grande. Ela olhou para mim e disse assim, secretário, quase depois de 1 hora, foi muito bom conversar com o senhor. Foi muito bom. Gostei muito de lhe ouvir. Gostei muito de lhe escutar. Estou feliz. Saio daqui realizada. Quero dizer para vocês que a única coisa que eu fiz foi ouvir a professora. Sabe qual foi a minha opinião? Nenhuma. Ela não necessariamente queria a minha opinião. Ela queria ser ouvida. Que provavelmente na escola ela não estava sendo ouvida. Ela queria ser ouvida. Eu não estou dizendo que a gente não deve dar a nossa opinião. Não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que as pessoas querem ser ouvidas. E muitas vezes você não dá a devida atenção à pessoa. Você não deixa ela concluir a frase. Você não deixa ela terminar a história dela. Você quer terminar a história por ela. Quer opinar em momento que é indevido.
Então, a dica é: deixa o outro falar. Ele quer ser ouvido. Na educação, isso é muito importante, porque quando você presta atenção e olha no olho da pessoa, você acaba gerando aquilo que é fantástico, que é a tal da empatia. É a tal da empatia. E eu não tenho dúvida que até hoje essa pessoa, essa professora é grata a mim, já encontrei várias vezes na escola, e quando eu a encontro com outras pessoas juntos, ela diz assim: o secretário é tão bom, né? Ele me ouviu, conversou comigo, deu a opinião dele, a minha opinião, olhei no olho dela. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. De volta aqui o nosso Educa Floripa, já nos minutos finais, hoje conversando com a Raquel Valduga, diretora da DF. Né? Quais são, Raquel, as principais pautas e projetos da DF, que na verdade o pessoal fala mesmo é DEF, né? A gente estava comentando aqui. Quais são as principais pautas e projetos para 2023? Então, Durão, o nosso trabalho ele é uma continuidade, né? Quando a gente traz os 3 pilares, então currículo, formação e assessoramento, todo início do ano a gente se reinventa a partir do nosso grupo de trabalho para propor novas possibilidades para as unidades. Então, a gente vai fazer todo um processo de avaliação de como foi o acompanhamento da aprendizagem dos nossos estudantes nas nossas unidades educativas, e a partir dessa devolutiva das unidades, a gente vai começar a pensar, né, e reafirmar algumas inovações. Então, como eu disse anteriormente, a gente vai repensar toda essa organização da recuperação da aprendizagem, o apoio pedagógico, investir bastante em novas formas de recuperação paralela, quer dizer, recuperar o nosso estudante ao longo do ano letivo, para que ele não passe para a próxima etapa dos conceitos e dos conteúdos, dos objetivos de aprendizagem com alguma deficiência, não é bem a palavra, embora seja empregada, alguma dificuldade de aprendizagem. Então, a gente está muito preocupado efetivamente com a aprendizagem dos nossos estudantes. E nesse interim, trazendo para a inovação também outras novidades da gestão, né? Eu acho que o secretário Maurício pode ampliar essa discussão, mas a gente está pensando na aquisição de dispositivos móveis para todos os professores, para os nossos estudantes também dos anos finais, pensando nessas novas possibilidades de aprendizagem. E eu acho que é um momento também da gente, enquanto diretoria, reafirmar políticas públicas, né? O que é uma política pública voltada para a inovação? É termos um departamento de tecnologia educacional, temos professores de tecnologia educacional efetivos. Então, uma inovação, uma novidade para o ano que vem, que a gente aumentou a quantidade de professores de tecnologia nas unidades. Então, unidades a partir de 500 estudantes serão 2 professores ao invés de 1. As nossas unidades menores, até 100 estudantes, tinham 20 horas, agora terão 40 horas. Quer dizer, é realmente um investimento em políticas públicas, né? Não apenas em aquisição de equipamentos. E pensar nessa estruturação de toda a rede lógica para que a gente leve a conexão e a conectividade para os nossos estudantes. Tem um teórico, o Nelson Preto, da Bahia, que ele diz: a gente não tem apenas que levar a internet na escola, a gente quer a escola na internet. Então, a gente quer cada vez mais que os estudantes sejam produtores de mídia, sejam produtores de conhecimento, e que eles façam circular também todo esse conhecimento que é produzido. Então, para o ano que vem, a gente tem essas expectativas, continuar essa coordenação que não é fácil, né, de formação de professores, retomar também algumas políticas importantes, quem sabe revisitar a nossa proposta curricular. Para o ano que vem, a gente vai lançar nossa atualização da matriz curricular das relações étnico-raciais. Então, ao longo de 2022, a gente teve um grupo de trabalho que repensou esse documento, e estamos pensando em outros aí, projetos, trabalho, né? Uma política voltada para a alfabetização, enfim, estamos pensando em muitas escritas. Muito bem, muito bem. Bom, chegamos ao final do nosso Educa Floripa. Hoje eu falei com a Raquel Valduga Scheninger, que é diretora da DEF, Diretoria de Educação Fundamental. Nós aqui do Educa Floripa desejamos um bom início de verão, ótimas férias para você e para a sua equipe também lá, que
que é uma equipe guerreira, eu tenho certeza. Muito obrigado pela tua entrevista, nosso papo aqui. Eu é que agradeço, Duran. Aproveito a oportunidade para agradecer toda a atenção de vocês. Um beijo para a Cíntia. O meu agradecimento a todo o grupo de trabalho da DEF, que é grande, a todas as gerências, chefias de departamento, todos os assessores. Eu sempre digo que juntos nós somos mais, e juntos é que a gente venceu essa pandemia e deu conta de tudo isso aí que tá por vir ainda. É isso aí. Bom, o Educa Floripa fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Tchau, pessoal.